Estamos aqui hoje no Antes Feito Que Perfeito, com o Dr. Luiz Otávio Zucca, mastologista, para a gente falar hoje sobre o Outubro Rosa, né? Isso. Sempre falo que é um prazer receber vocês aqui, né? O foco do Antes Feito Que Perfeito é justamente para a gente levar informação pro público em geral, trazendo de uma forma leve aquilo que a gente quer trazer, o autocuidado, né? Sim. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui, né? E eu sei que a gente tem só o outubro que se é feito a campanha, mas eu sempre falo, cuidado com a saúde é todos os dias, né? Sim. E como estão os dados, Zucca, em relação à questão do câncer de mama? Tem aumentado mais? Tem diminuído? Porque a gente vê que tem outros tipos de câncer também que tem crescido bastante, né? Sim, sim. Obrigado, Melissa, pelo convite de vir falar em outubro, né? O mês de conscientização da prevenção do câncer de mamas. Não sei se você sabe de onde vem o Outubro Rosa, mas na década de 80, 90, nos Estados Unidos, que começaram campanhas para prevenir o câncer de mamas, que é uma doença que tem aumentado cada vez mais no mundo todo, no Brasil também, e não tem diminuído. Não tem. E a tendência é que aumente mais, né? Eu costumo falar que o câncer de mamas é multifatorial e a grande parte dos fatores a gente consegue mudar, mas muitas pacientes não se adequam a essa mudança. A industrialização, a mudança do estilo de vida da mulher no mercado de trabalho, isso fez com que as mulheres tivessem uma piora na qualidade de vida. E isso tem aumentado cada vez mais o número de mulheres com câncer de mamas. Não só de mulheres idosas, com mais de 50 ou 60 anos, como era antigamente. Hoje, 10% dos casos de câncer de mamas é em mulheres com menos de 40 anos. Uma coisa que há 20 anos atrás era menos de 2% dos casos. Então, a mudança do estilo de vida das mulheres, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, não que isso seja ruim, Sim. tá? Mas essa mudança do estilo de vida tem feito um aumento significativo dos casos de câncer de mamas, e a tendência é que nesse ano a gente tenha em torno de 58 mil mulheres no Brasil com câncer de mamas, e infelizmente uma doença que pode ser prevenível se a gente consegue diagnosticar num estágio inicial, né? E fazer um tratamento mais tranquilo, menos doloroso, com uma chance de cura muito grande. Mas no Brasil a gente não tem muito informações de que a mamografia sim é o principal exame. A gente tem muitas informações falsas, fake news, né? Falando que a mamografia causa câncer de mamas, e isso a gente sabe em estudos que não é verdade. Pelo contrário, previne, né? Pelo contrário. Então, os números têm crescido sim, Melissa. E nós estamos para tratar essas pacientes, né? Eu dou aula na faculdade e eu costumo falar para os alunos que o que falta para nós é levar informações corretas para as pacientes. Eu acho que as pacientes precisam acreditar em nós e a gente que estuda há tanto tempo, a gente precisa levar as informações corretas. Isso é que falta muitas vezes nos cursos de medicina, né? Então, além de aumentar os números da população de câncer de mamas, a gente precisa divulgar mais, né? Eu vejo que no Brasil essa campanha do Outubro Rosa, há uns anos atrás, foi muito maior, sabe? Como nos Estados Unidos, por exemplo, os times de futebol americano com camisas rosas, fazendo campanhas de que as pacientes precisam fazer mamografia, e no Brasil talvez não é tão divulgado essa campanha. Essa necessidade de informar, né? Sim, Porque essa necessidade de cuidar, sabe, Melissa? Ontem a gente estava em uma palestra sobre câncer de colo do útero. Eu trabalho só com mama hoje, mas como eu tenho ginecologia na minha formação, eu também gosto de estudar sobre isso.
E a gente tem a vacina de câncer de colo do útero, né? Para prevenir o câncer de colo do útero. E muitas mulheres não tomam a vacina, né? E muitas mulheres são desinformadas em relação a isso, né? E essa vacina de HPV, né? Contra o HPV, ela previne muito o câncer de colo do útero. E ontem a gente até brincou que se tivesse uma vacina para o câncer de mamas, eu tenho certeza que muitas mulheres tomariam, porque o que a gente tem visto é sempre vai ter alguém na família que vai ter o câncer de mamas. Não ou é só alguém genético, conhecido. Né, Zucca? Não é só genético. A epigenética está pesando bastante. Na verdade, né? assim, Melissa, menos de 10% dos casos é genético. O que eu falo é que mais de 90% dos casos é qualidade de vida, né? É alimentação, é atividade física. Ah, doutor, mas você só fala em atividade física. Mas é o que é. É o que os estudos mostram hoje em dia, e que se você fizer atividade física, você reduz em 25% a chance de ter o câncer de mamas. Essa é a pílula que a paciente precisa tomar contra o câncer de mamas. Essa é a vacina. Eu falo muito a respeito de que eu tinha que puxar para o meu lado, para alimentação, né? Mas eu sempre puxo também para o estilo de vida no sentido do exercício físico. Sim. Porque ele modula desde a imunidade até a parte de neurotransmissores, que a gente diminui, né, essa questão da depressão, a gente diminui os transtornos em geral, a gente melhora a ansiedade, a gente trabalha com o corpo de uma forma íntegra, né? Sim. E eu falo assim que dentro da nutrição, a nutrição não é minha primeira formação, não sei se você sabe disso também, não é minha primeira formação, e eu fui por conta de doença autoimune, né? Que o corpo, quando ele se desequilibra total, ele se autoataca. E o estilo de vida modula todos esses genes, né? A atividade física, para quem tem dor crônica, é a melhor coisa que tem, o melhor remédio. Então, assim, falta muito isso, né? E tinha que ser uma coisa obrigatória. E às vezes você vê dentro da própria escola das crianças, é uma vez na semana que tem uma atividade, que tem a educação física. Sim, tinha que ser matéria obrigatória de todos os dias. Tinha que ser todos os dias, né? Porque, na verdade, eu acho que a atividade física e a alimentação saudável, né, Melissa, vai ser os remédios contra as doenças graves. Sim. E muita gente fica esperando, vai sair a vacina contra o câncer, contra todos os tipos de câncer. Infelizmente, alguns tipos de câncer não são causados por vírus nem por bactérias, e não tem uma vacina que protege contra a sua alimentação ruim. Verdade. Não tem uma vacina que te protege contra a obesidade. Não tem. Então não vai existir essa vacina que vai curar um câncer de mamas. Infelizmente não vai existir. E muitas pessoas, hoje um paciente me falou, o marido de uma paciente que está com câncer de mamas, me falou, doutor, mas lá na Rússia tem uma vacina. Não tem. A gente não precisa entrar em questões políticas para isso. A gente precisa só raciocinar um pouco, né? E às vezes falta isso para as pessoas, porque às vezes mudar o estilo de vida é difícil. É difícil, mas melhora, muda para melhor, né? E muita gente não quer escutar isso, né? Muita gente não quer entender isso, né? E como você falou, a nutrição, os alimentos industrializados são os principais vilões também do câncer, né? Não só de mamas, né? Sim. De intestino, de cólon. Então isso daí precisa ser mudado, né? Mas a gente precisa levar informação, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, como a gente está fazendo hoje aqui. Sim, e eu falo sempre, né, quando chega alguém assim, para o meu público, né, o meu paciente, geralmente, ele é mais focado no autoimune, nas questões
não é específico de emagrecimento, né? Então, assim, eu falo, o emagrecimento, através de você mudar, né, a qualidade de vida, ele vem como um resultado sem você focar nele, sim, né? Sim. E o que a gente vê hoje é a maioria das inflamações estão totalmente ligadas aos adipócitos, estão totalmente ligadas à questão agora está se falando tanto de lipedema, né? Então, quer dizer, o lipedema ele existe há muito tempo, talvez não era tão tratado dessa forma, mas esse corpo disfuncional, ele já está aí há muito tempo de escolhas alimentares. E é o que eu sempre falo assim, nós somos feitos de células, as nossas células precisam de nutrientes. Nosso corpo, ele é tão integrado, né? Ele é tão inteligente que a gente não, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente digere e o que a gente absorve. Você pode às vezes comer bem, mas se você não digerir bem, né? E não digerir não só através de suco gástrico, mas digerir suas emoções, digerir toda esse seu dia, né? E aceitar as coisas, você não vai absorver bem, né? Hoje a gente fala muito de microbiota, é um termo que há pouco tempo vem sido falado, né? Eu tô na área da nutrição, já vai fazer 10 anos, mas assim, a microbiota foi a questão dessa busca da microbiota foi a primeira coisa que eu comecei a estudar, foi a modulação intestinal. E a questão, trazendo para o câncer de mama, o estroboloma é que vai trazer essa bagunça dessa desbiose, como que vai estar atuando, né, nessas questões de ser gatilho, ser um terreno biológico maior ou menor, né, através disso. Então é sempre muito importante, eu falo assim, a gente saber a fazer a nossa escolha, né? E muitas pessoas falam assim, Melissa, mas fazer dieta é caro. Mas a gente não está falando em fazer dieta. Não. A gente está falando em alimentação saudável, né? E como eu te disse, assim, a mudança do estilo de vida da mulher, às vezes, até os alunos me questionam, falam, doutor, mas na época da minha avó ela não fazia atividade física, sim, ela limpava a casa toda e ela fazia o almoço para todo mundo. Hoje vocês que fazem, por exemplo, medicina, vocês não almoçam em casa, por exemplo. Sim. Vocês vão demorar muito para ter filhos. Vocês, quando tiverem filhos, provavelmente não vão conseguir amamentar, porque demanda tempo. E vocês precisam trabalhar, porque a sociedade impôs isso, né? E eu sou um pouco diferente em relação a isso, sabe, Melissa? Eu acredito no jeito que eu tenho que ser, não o jeito que a sociedade vai me moldar. Sim. Não é assim. Para mim não é assim. E às vezes as pessoas acham que eu sou um pouco desligado em relação a isso, a escutar o que a sociedade escuta, a impor o que a sociedade quer impor nas pessoas, e eu não sou assim, entendeu? E às vezes eu falo assim para os alunos, para quando me perguntam, e eu acho que a gente precisa ter essa autocrítica e saber mudar nosso estilo de vida. Trazer para nós, né? E para as pessoas o que é melhor. Sim. O melhor é isso, não tem como. É isso, pronto. O remédio para o câncer de mamas é esse. Faça atividade física e tenha uma alimentação saudável, que você vai reduzir em 30% a chance de desenvolver um câncer de mamas. Esse é o remédio. Não existe vacina. E infelizmente não vai existir a um curto prazo, né? Essa é a vacina, então vocês precisam tomar essa vacina, pacientes, né? E o que você falou, né? Não vão amamentar. E a gente tem dados em relação a isso, né, Zuca? Sim. Em relação a amamentação também acaba prevenindo o câncer de mama. Não? Na verdade, funciona assim, Melissa. A maior parte dos cânceres de mama, eles estão relacionados aos hormônios femininos, ou estrogênio. E a paciente, quando está amamentando, ou a paciente, quando está grávida, ela não produz esse hormônio. Então, a mama fica menos exposta a esse hormônio, tá? E isso faz com que você tenha uma proteção da mama quando você está amamentando. Amamentei 2 anos, você ficou 2 anos, provavelmente, sem ação de grande quantidade de estrogênio na mama, sem ação desse hormônio na sua mama. Entendi. Então, é isso que é importante.
as células mamárias são células indiferenciadas, que predispõem um maior risco para câncer de mamas, até a paciente amamentar. E quando ela vai amamentar, as células se transformam em células diferenciadas, que diminui o risco para câncer de mamas também. Então, a amamentação, sim, é super importante. E, às vezes, as mulheres não têm tempo para isso, né? Não é culpa da mulher, mas é culpa da sociedade que impôs isso. Você precisa trabalhar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que trabalhar. Não é sendo machista, mas eu acho que a mulher tem o papel da mulher na sociedade. Ela não pode perder esse papel que é dela. Também acho, eu concordo com dela, você. Né? Ela conquistou o espaço no mercado de trabalho, é ótimo, mas ela tem o espaço que é dela. Tem que ter o equilíbrio, né? Sim, tudo é o equilíbrio. E trazendo para isso, como você disse, as mulheres estão cada vez engravidando mais tarde, né? Tendo essa, às vezes, ou não essa amamentação por conta até da questão do profissional, ou até, eu tive 2 gestações, né? E na primeira eu não tinha prótese mamária, e na segunda eu tinha. Então, quer dizer, o Matheus eu amamentei até 7 meses. 6 meses e meio, quase, 7 meses. Já a Mel, eu não conseguia amamentar mais do que 2 meses por conta da prótese. E assim, me doeu ter que entrar com o complemento, você entendeu? Então, quer dizer, o quanto isso tira da mulher, inclusive, né? Esse contato, olho a olho, esse contato com o bebê, essa necessidade de estar ali disponível, né? Sim. Então eu também falo assim, eu sou bem nesse sentido, trazer o papel da mulher para aquilo que é. Eu falo que assim, a coisa mais linda que eu acho, eu não posso ver uma grávida que eu acho a coisa mais linda, e a história de você, eu falo que é algo divino você gerar um bebê e você poder amamentar, né? Então eu falo na verdade é uma conexão, né, Melissa? Exatamente. E como você tocou no assunto de cirurgias, existem sim algumas cirurgias mamárias que, quando feito antes da gravidez, elas podem fazer com que a paciente não consiga amamentar. Nem sempre são próteses, mas pacientes que têm próteses, elas conseguem amamentar, mas as mamoplastias redutoras, essas diminuem muito a chance da paciente amamentar. A diminuição de pele, quando é colocado pelo mamilo, ou quando a gente tira algumas lesões pelo mamilo, isso dificulta a amamentação. Mas essa conexão é essencial, né? É essencial para tudo, né? Diminui o risco para câncer de mamas, melhora o contato com a criança, melhora muito a alimentação da criança, muda muito, né? Sim. Eu tenho 2 filhos, um amamentou 2 anos e a outra amamentou 10 meses. O que amamentou 2 anos, ele come de tudo, ele não ficou doente. Durante esses 2 anos ele não ficou doente. A minha, que amamentou 10 meses, ela teve um pouco mais de problema com a alimentação. Então, a imunidade dela ficou mais prejudicada, né? Também. É o que eu falo assim, quando eu trato, chegam as mães para mim, né? Eu falo, a partir, o que a gente tem dentro de estudo na nutrição, que a partir da 8ª semana, os bebês já sentem alguns tipos de gosto, né? Sim. Em relação a o que a mãe come. Então, o resultado, inclusive, daquilo que a criança vai ter preferência, né? Vai ser das escolhas que ela fez durante a gestação. Sim. E a gente sabe hoje o papel dos 1000 dias na gestação. Então, o quanto essa mãe tiver menos desinflamada, né, para começar a se preparar para engravidar, mais saudável essa criança vai ser. Em contrapartida, às vezes chega para mim também a criança que às vezes está exclusiva na amamentação e às vezes com fezes com sangue, porque a alimentação dessa lactante está muito ruim. Sim. Então, assim, é isso que a gente precisa conscientizar, né? Eu ri de uma foi até uma sobrinha minha que ela falou, tia, a minha filha não aceita comer fruta. Eu falei, filha, você só comia pizza e hambúrguer. Você quer começar a dar mamão para ela? Né? Paladar, o paladar já começa a ser desenvolvido durante a gravidez, né? Então a gente precisa conscientizar que essa qualidade desse alimento,
esse alimento tem que ser nutritivo. E infelizmente hoje ainda a gente tem a questão de agrotóxicos, a gente tem a questão de muitos... antigamente a gente comia morango só na época de julho, era sazonal. Hoje né? tem o ano inteiro. Hoje é o ano inteiro, não tem gosto de nada. Manga também. Manga também. Então, só comi em dezembro, hoje só o ano inteiro tem. E aí? Né? Então, quer dizer, a qualidade do alimento ele não entrega, mas tem um estudo da Embrapa, se eu não me engano, acho que de uns 5 anos atrás. A quantidade de vitamina A e de carotenoides na cenoura diminuiu em 40%. Então, você pode comer cenoura que ela não vai estar te entregando. Então, hoje, por isso que a necessidade da suplementação, né? E aí, de repente, a gente vê cada vez mais pessoas com excesso de peso, com mais desnutrição. Sim. Né? Então a gente realmente fica assim, que mundo é esse, né? E cada vez mais marmitas, cada vez menos comida dentro de casa, famílias em volta da mesa, por conta da correria, né? A gente ainda em casa consegue pelo menos todo mundo almoçar junto, mas o jantar já não é, né? Pela demanda que vai tomando conta da gente. E isso também vai consumindo, né? Então, assim, para a mulher eu acho que isso conta muito também na questão de... Eu acho que e para as crianças também, né, Melissa? As crianças precisam crescer vendo um exemplo, né? E aí, se você não consegue colocar seu filho para comer no momento certo, na hora certa, dificilmente ela vai crescer com uma alimentação saudável, né? A gente é exemplo, não tem como. E a gente tem que dar exemplo para os filhos e para os pacientes também, né, Melissa? Exatamente. Porque é bem sobre isso, né? Então, Zucca, em relação à questão da genética e epigenética, então hoje está bem preconizado que é isso, né? Na verdade, assim, a Melissa, maioria está na epigenética, né? Isso. E em questão da genética, né? O que tem mudado, eu costumo falar muito, qual é o futuro disso, né? Qual é o futuro do câncer de mamas? O que a gente prevê para o futuro aí? A gente tem muitas drogas novas para quimioterapia, a gente tem cirurgias novas, a gente tem testes genéticos e quando a paciente tem mutação genética, a gente vai fazer mastectomia com reconstrução. A gente melhorou muito o jeito que a gente opera as mamas através de reconstruções. Então, hoje, dificilmente uma paciente vai sair mutilada de uma cirurgia de câncer de mamas. Dificilmente a gente vai fazer uma mastectomia e não vai colocar uma prótese mamária. Então, os rumos têm mudado em relação a mudar estilos de vida, tá? Que é a epigenética e a genética, que são os 10%, até menos dos 10%, a gente consegue controlar através de tratamentos um pouco mais agressivos, que eu falo, como uma mastectomia bilateral, em pacientes que têm alto risco, por exemplo, história familiar de câncer de mamas de primeiro grau, como sendo mãe, irmã ou filha. Então, esses pacientes, eles têm indicação de fazer os testes genéticos, né? Que são as mutações de BRCA, né? Que é o teste que a Angelina Jolie fez, que é a mais famosa, né? Mas hoje a gente tem pedido muito esse tipo de teste, porque a gente tem tido, sim, também um aumento de mutações genéticas, né? Temos, né? Em relação à questão de reposição hormonal e câncer de mama. Hoje a gente mudou muito o nosso pensamento de reposição hormonal e câncer, tá, Melissa? Antigamente a paciente tinha um câncer de mamas, a gente não ia repor nada de hormônio para ela, independente do tipo de câncer que ela teve. E a paciente tinha alto risco para câncer de mamas, não ia repor hormônio para ela. Mas hoje a gente tem estudos atuais que falam para nós que mesmo a paciente tendo tido câncer de mamas, se a gente, por exemplo, não fizer uma reposição hormonal vaginal para ela, por exemplo, com estrogênio, e ela tiver uma atrofia genital, dificilmente ela vai ter uma boa qualidade de vida sexual. E isso vai prejudicar ela muito. Sim. Tá? Em relação ao casamento, né? Antigamente... A mulher se sente inteira, né? Isso, mutação de BRCA. A paciente tirava as mamas, tirava os ovários e não fazia reposição hormonal. Poxa, mas ela tirou as mamas já. E hoje a gente faz, tá? Hoje os estudos mostram que não vai ter um risco
muito aumentado se a gente fizer. Lógico, a gente precisa discutir caso a caso, conversar com a paciente, ver o que ela quer ou não, tá? Mas em relação a tratamentos tópicos de reposição via vaginal, hoje a gente tem feito, tá? Mesmo em pacientes que trataram. E falta muita informação sobre isso, viu, Zucca? Porque até hoje, para mim, assim, às vezes chega as mulheres na menopausa já com essa questão já de peso mais aumentado, todas as questões pesadas da menopausa, e elas falam, não pode, não posso, porque minha avó teve, minha mãe então, teve. Isso é um pensamento um pouco errado hoje, sabe, Melissa? Eu estava falando em pacientes que tiveram câncer e que a gente começou a repor hormônio via vaginal. Então, as pacientes que não tiveram e que têm alto risco só, sim, elas têm benefício em fazer reposição, principalmente as pacientes que têm menopausa precoce. Tá? E qual é o benefício? Em relação à osteoporose, em relação à atividade sexual, em relação aos fogachos que pioram muito o sono das mulheres, né? Então, esses são os benefícios. E a gente não precisa ter essa cancerofobia. Sim. Se você mudar o seu estilo de vida, você vai reduzir o risco. É o que eu falo, a gente tem que educar para ter qualidade de vida, né? Para ter saúde. E hoje eu gostei do cancerofobia no sentido que a gente só fala o que não pode, mas não o que tem que fazer e como pode fazer, né? E eu falo assim, tem que equilibrar os pratinhos. São 6 pilares da saúde que eu visualizo e que falo que dentro daquilo para você ter uma qualidade de vida, que é o sono. Sono inadequado vai trabalhar toda a parte, inclusive hormonal do cortisol, que vai ser prejudicial. Tanto é que pacientes que dormem mal não conseguem emagrecer, né? Exatamente. Por que eles não conseguem emagrecer? Porque eles dormem mal, naturalmente, eles não têm energia. O corpo precisa de mais energia, ele precisa de glicose rápido para gerar energia. E aí ele vai buscar essa bagunça aí para poder gerar bagunça e alimentação através do quê? Escolhas erradas, porque a gente vai fazer a escolha naquilo que vai te entregar energia rápido. E os abusos, né, de cafeína, que aí vira esse ciclo circadiano aí de manhã, não vai dormir mesmo. É o que eu falo, hoje as pessoas tomam remédio para dormir e tomam cafeína, ou hoje tá um problema sério, a questão dos energéticos, né, para se manter acordado. E aí... Eu malho todo dia, né, Melissa? E todo dia na academia eu vejo alguém tomando energético para malhar. E aquilo só tem o quê? Açúcar. Eu não consigo visualizar uma coisa boa num negócio que tá lá, que só tem industrializado. E o cara tá malhando. Não entendo. Não tem lógica, né? E aí, o que acontece ainda? Você tem um sono ruim, você não se alimenta direito, naturalmente você vai ter mais estresse, o estresse te leva a uma ansiedade, porque você está sempre correndo contra o tempo, sempre tendo necessidades de vida cotidiana, trabalho para poder fazer entrega, e você não se alimenta bem, você não se alimentando bem, o intestino está ruim. Né? E aí você vai gerando outras síndromes ali. Hoje eu lido muito com o intestino irritável, né? Que é causado pelo emocional, gatilho emocional. Então, quer dizer, vira uma bagunça só de você não dormir bem. E se você chega cansado e você vai fazer um treino, você chega com a cabeça boa, né? Eu falo assim, com neurotransmissores ali te relaxando, o corpo mais cansado, mas às vezes você só chega com a cabeça cansada e você acaba falando, não, hoje eu não vou porque eu tô cansado. E essa atividade não acontece e vai virando esse ciclo ruim. E se a gente faz o ciclo virar ao contrário, a gente tem qualidade de estilo de vida, né? Sim, é isso, com certeza. Se a gente come bem, se a gente malha bem, a gente vai dormir bem. Não tem como, né? A conta fecha, né? Às vezes eu falo pra minha mãe, pra Larissa, eu vou dormir, é 8h30 da noite. Não, mas você já vai dormir? Vou, tô cansado. Tô cansado, por quê? Fez o que tinha que ser feito. E no outro dia tá o quê? Inteiro, né? Então, o que a gente vê? Eu acho que até pelos excessos de tela, pelos excessos de... né? Porque o que a gente tem de dados é que o excesso de luz, tela, eles inibem a produção de melatonina. Essa inibição de melatonina faz com que você não vá no sono profundo. E o que a gente vê muito hoje, né? Os excessos de cafeína através também de horários ruins,
que vão impactar nessa liberação de melatonina da forma natural, fisiológica. E aí a conta não fecha, porque as pessoas falam assim, eu durmo porque eu tô cansado, mas eu nunca acordo mais cansado do que eu fui dormir às vezes. Por quê? Não foi no sono profundo. Sim. E o que está impactando nesse sono? É a tela? É a ansiedade que você levou para a cama? É saber fazer esse equilíbrio, né? Eu falo que a gente é corpo, mente e espírito. Se você não tiver com tudo isso equilibrado, e a gente não quero trazer o foco de religião, mas eu tô falando de você ter algo maior que te rege, sim, né? Com certeza. E o físico e a sua nutrição natural. Então, se não tiver bem, a coisa não anda. Não vai, sim. Não vai, né? Sim. Então, é sempre muito importante a gente trazer essas questões. Em relação aos pacientes com diagnóstico, você percebe a diferença do paciente quando ele tem essa conexão com uma fé, vamos assim dizer, um pouco maior, um resultado mais positivo? Muito, né, Melissa? Isso eu costumo falar para as pacientes, assim. Ainda o diagnóstico, o momento do diagnóstico, o momento que a gente dá essa notícia para a paciente, ainda é um momento que gera tristeza para a paciente, que gera choro no momento. Mas a gente tem que ter em mente que o câncer de mamas, na grande maioria das vezes, a paciente vai ficar curada, né? Só que a gente tem caminhos a seguir, né? A gente tem um tratamento que pode ser uma cirurgia, que vai ser uma cirurgia, que é o curativo, que pode ser uma quimioterapia, que vai ser uma radioterapia. Então é um tratamento longo, de 6 a 8 meses. Nem tão longo assim, né? E a paciente precisa ter na cabeça de que ela precisa de algo maior para conseguir atingir essa cura. Às vezes só o médico não vai trazer tudo o que ela precisa. A gente vai trazer a parte técnica, né? E muitas pacientes que entram em depressão são as pacientes que têm o desenrolar ruim da doença. Por exemplo, vão aparecer com metástases, tá? E às vezes a negação ou a negatividade em relação à doença vai trazer essa paciente para baixo. Já vi pacientes, Melissa, e eu tenho uma paciente que eu sigo, que é de São Paulo, que há alguns anos ela veio dar uma palestra aqui na Câmara, e eu estava palestrando lá também, que ela tinha metástases fazia uns 10 anos. Isso já faz uns 8 anos. Hoje ela tem 18 anos com metástases. Faz 18 anos que ela faz quimioterapia. E ela vive super bem. Porque ela está viva. E para ela, o propósito dela foi viver. Escolheu, né? Escolheu viver e ela conseguiu. Agora voltou minha metástase, eu tenho que entrar com outra químio. E ela está vivendo como se fosse uma doença crônica. E esse algo maior, que é a crença em Deus ou a espiritualidade em si, é super importante. Existem estudos atuais que falam que as pacientes com câncer, não só de mamas, que têm uma crença em algo maior, em algo espiritual, elas têm uma sobrevida de 3 a 4% a mais de uma paciente que não acredita em nada. 3% você pode me falar, é muito pouco. Parece pouco, né? Mas se você for ler, a quimioterapia dá uma sobrevida de 6 a 9%. E a espiritualidade de 3 a 4%. E aí você vai somando, entendeu? Então, eu acredito sim. Eu tenho vários, assim... de experiência de vida, assim, sabe, Melissa? Quando eu comecei a fazer mastologia, eu saí da ginecologia, então um dia eu estava fazendo parto, no dia seguinte eu comecei a cuidar de pacientes paliativas que iriam morrer. E aí aquilo para mim foi difícil no começo, sabe? E eu via que muitas pacientes que estavam ali, elas tinham algo espiritual, assim, por exemplo, não sei se vocês já ouviu falar sobre melhora da morte. Já. Muitas pacientes melhoravam, ela melhorava, essa paciente vai morrer. E aí a gente via que acontecia isso.
E para mim aquilo não era algo normal do corpo humano, era algo espiritual. Por exemplo, eu preciso melhorar para ver meu filho chegar e depois eu posso descansar. Cumprir minha missão, né? Isso eu vi muito na minha prática de quando eu comecei a mastologia. E talvez o que fez eu continuar foi ver isso, sabe? E de às vezes, acreditar em algo maior. Porque muitas pessoas falam que o médico, ele é meio só ciência e não é espiritual. Eu não concordo, pelo menos da minha parte. E eu melhorei muito em relação a isso, sabe? Depois do meu casamento, eu acho que minha mulher trouxe muito eu de volta para isso, sabe? E isso melhorou demais minha vida. Então eu acredito que isso traz um ganho muito grande para as pacientes, para para o ser humano, na verdade. Eu acho que o ser humano falta mais isso, né? Sim. Falta mais ver o ser humano como uma pessoa que é uma irmã, né? Na verdade, né? A gente não precisa fazer o mal para os outros e a gente precisa saber que lá em cima tem alguém que fez o bem pensando nos outros, né? Com certeza. Eu falo assim, a forma como a gente acolhe esse paciente e que a gente dá esse suporte para ele, né? Então, assim, às vezes eu tenho alguns pacientes que têm essa questão da espiritualidade, que a gente consegue trabalhar junto, né? O paciente, ele aceita de uma forma melhor, ele quando a gente consegue trabalhar em equipe, né, multidisciplinar, que tem uma psicóloga junto, que a gente vai trabalhando toda essa questão alimentar, fechando com a questão emocional, e ele tem essa ligação, né, espiritual, e o médico tem essa visão, porque, né, realmente às vezes não é todo mundo que tem essa pegada mais humana, vamos assim dizer, e não tão ciência, porque você tem que se colocar, não se colocar do lado, porque a gente nunca consegue sentir o que o outro está sentindo, mas a gente consegue ter acolher para poder dar o suporte. E é muito bom quando você vê aquele paciente curado, aquele paciente bem, né? Eu tive uma pacientinha de 86 anos e o CA dela era de pulmão, né? Então, assim, a gente teve uma melhora tão grande porque ela disse sim para aquilo, vou cuidar, né? E a atividade física, com o ganho de massa muscular dela e como a gente trabalhou a parte médico, nutricionista e a paciente querer se curar. E o que a gente pensa numa paciente mais idosa, num câncer de pulmão, que às vezes vai ser... Vai morrer daquilo, vai morrer rápido, né? Vai definhar, entendeu? Exatamente. É isso que a gente pensa. Mas eu acho que é isso que falta um pouco, não para o médico só, não para os profissionais, é para todo mundo, né, Melissa? A parte humana, né? Um dado super importante, assim... em torno de 30% dos maridos de mulheres que têm câncer de mamas vão separar. Isso é estudo recente. São porcentagens altíssimas, assim, de que olha onde o ser humano está indo. De não ter Você casou com sua mulher e no momento que ela mais precisa, você vai abandonar ela. E aí, como que ela vai ter uma cabeça boa para tratar a doença? Além do problema dela, agora ela tem um problema emocional. Sim. Então, eu acho que falta para o ser humano mesmo, em geral, esse senso, essa espiritualidade, essa humanização, assim. Esse amor, né? Eu falo que o amor de estar junto, seja de companheiro, seja dos filhos, seja da família, do médico. Na verdade, eu acho mais o respeito, sabe, Melissa? Acho que falta muito em relação a isso. Eu acho que eu consegui construir isso durante a minha carreira em relação a isso, porque muitas vezes as pacientes ficavam decepcionadas com a doença e queriam descontar no médico. Eu acho que a partir do momento que você constrói na sua cabeça, que você demonstra para as pacientes isso, a paciente que vai te procurar, ela sabe
quem ela está lidando. Ela sabe o que ela pode falar ali com você, entendeu? E às vezes também falta essa comunicação de paciente com médico. Aquilo que a gente via antigamente de médicos grosseiros que não conseguiam conversar direito com as pacientes, eu tenho visto pior hoje, sabe? De médicos que não têm tempo para conversar com o paciente, que não tem tempo para explicar um diagnóstico e de acolher uma dor. Ouvir, né? De ouvir e de acolher. Uma pessoa que está indo no seu consultório é porque ela confia em você e o que você vai falar para ela. E muitos não têm tempo para fazer isso. Se tornou uma banalização, né? Mas eu não sou daquelas pessoas que falam a medicina está ruim. Tem muito nutricionista. Não. Existem pessoas boas ainda, né? E essas pessoas boas é que se destacam, é que conseguem ter mais pacientes. Por que você tem tanto paciente? Porque eu construí isso durante a minha vida. Eu entendi o que é ser médico, né? Cuidar de uma pessoa é muito difícil. Não é só cuidar da doença, né? Então, eu acho que o respeito, a humanização precisa ser levado mais a sério, né? Com certeza. Porque senão as pacientes não acreditam mais na gente, né? E nós que estudamos tanto tempo para passar para a população o que é melhor, a gente sabe o que é melhor. Não é o que alguém falou na internet, não. A gente que estudou sabe. E a gente precisa passar isso, né? De uma forma clara, de uma forma objetiva, sim, né? sim. Que chegue a informação da forma certa. Porque, como você mesmo diz, o que mais chega é fake news. Sim, com certeza. Né? Zucca, foi um prazer, né? Fazer esse bate-papo com você. Você quer deixar algum recado? Quer deixar uma frase? O que você quer deixar para essa conscientização, né, do câncer de mamas, né, para a gente estar... Sim, alguns recados aí, né, Melissa? Eu acho que é claro para todos que a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos. É claro para todos que a mamografia não causa câncer de mamas, mas ela pode trazer um diagnóstico precoce, ela pode trazer um tratamento mais tranquilo para a paciente, uma chance de cura muito maior. Então, no Outubro Rosa, a gente divulga isso. Fazer os exames de mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. E para as mulheres com menos de 40 anos, que não é para fazer mamografia, o que elas fazem? Autoexame, procurar atendimento com ginecologista. E se o ginecologista falar, não palpar a mama, você tem que falar, olha, palpa minha mama, doutor, porque eu quero saber se está tudo bem. Então, esse é o recado de que não precisa ter medo da doença, né? O diagnóstico, na maioria das vezes, vai ser uma cura, uma chance de lutar. Na verdade, eu sempre falo isso, que quando você tem um diagnóstico de câncer, você tem uma nova chance. Uma chance de lutar e de uma chance de sair fortalecido. De um problema que parecia ser o fim do mundo, que às vezes abriu um buraco ali, a hora que eu falei, porque você tem o câncer, e você conseguiu levantar, você conseguiu tratar, e você conseguiu sair disso. Então, não é para ter medo, né, da doença. Eu costumo falar como se fosse uma pressão alta, como se fosse um diabetes, e vai tratar, e a vida continua, né? A gente não sabe o dia de amanhã, se a gente vai ser atropelado, se a gente vai cair de avião. A gente não sabe nada, a verdade é essa, né? A gente não sabe nada, então a gente precisa fazer as nossas escolhas, melhorar a qualidade de vida, fazer atividade física, tá? E atividade física, quanto de atividade física que eu devo fazer? Quanto você conseguir. Se possível todo dia, eu falo. Se possível todo dia, fazer 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde, ótimo. Tá? Lógico que o melhor é ganhar massa muscular, fazer academia, enfim, para mim isso é uma terapia. Para mim também, te confesso. Então, esse é o recado. Obrigado pela oportunidade, Melissa. Em outubro a gente faz muitas coisas, muitas palestras. Eu costumo falar que a gente fazia muito mais, sabe? E às vezes isso é um pouco falho,
mas a gente divulga, né? A gente tenta nas redes sociais fazer a nossa parte também. Com certeza, né? E eu falo assim, né? A gente tem que virar essa chave de não cuidar de sintomas e cuidar de doença. É prevenir doenças e ter saúde, né? Isso. Então, brigadão, Zucca. Por nada.